Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já desejou ter o poder de dominar suas emoções, mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle? Às vezes, basta uma palavra atravessada, um gesto frio, uma lembrança que parecia enterrada, e pronto, o coração dispara, a respiração muda, e antes mesmo que você perceba, já reagiu, talvez com raiva, com lágrimas, com um silêncio que grita por dentro. E depois, vem o arrependimento, a culpa, aquela sensação de eu não queria ter feito isso. Mas respira fundo agora, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar a forma como você se relaciona com suas emoções e com Deus. Você vai entender que não é fraco por sentir demais, nem culpado por reagir de forma intensa. O seu cérebro foi moldado por experiências. E quando você é exposto a gatilhos, ele apenas ativa o que foi registrado como proteção. Mas existe algo maior dentro de você. Existe um espaço sagrado entre o impulso e a resposta, entre o sentir e o decidir. E é nesse espaço que o Espírito Santo te encontra. Hoje, você vai descobrir por que você reage do jeito que reage, o que acontece no seu cérebro durante uma crise emocional, e como alinhar sua mente com o Espírito para responder com paz, presença e sabedoria. Não é sobre controlar tudo, é sobre acessar um novo nível de consciência, onde você sente, sem se afogar, onde você reconhece sua dor, sem deixar que ela dite o rumo. A neurociência chama isso de regulação emocional consciente. A Bíblia chama de domínio próprio, fruto do Espírito. Melhor é o homem paciente do que o valente, e o que domina o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Essa sabedoria sempre esteve disponível, mas poucos param para aprender a escutar. Se você está aqui, é porque Deus quer te ensinar a responder de forma diferente. Quer te mostrar que existe um caminho onde fé e neurociência caminham juntas. Um caminho onde você sente, mas é guiado pela presença e não pelo passado. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque você não vai apenas ouvir palavras. Vai viver um reencontro com sua força interior, com a paz que vem de dentro, com o Deus que habita no centro do seu ser. Emoção não é fraqueza, é mensagem. Você não foi criado para reprimir o que sente. Você foi criado para sentir, entender e transformar. Deus não te deu um coração sensível por acaso. As emoções não são inimigas da fé. Elas são bússolas internas. São vozes da alma, tentando te mostrar onde ainda há dor e onde há espaço para cura. A raiva não é o problema. Ela é uma resposta. Às vezes, à injustiça. Outras, ao acúmulo. Às vezes, a sensação de não ser ouvido. A ansiedade não é o vilão. Ela é um sinal, um pedido de ajuda vindo do corpo, dizendo que você está vivendo no amanhã e esquecendo do agora. O medo não é pecado. Ele é um alarme. E como todo alarme, não está ali para te machucar, mas para te proteger. O problema é quando você vive no alarme e nunca se sente seguro para desligá-lo. Tudo isso, raiva, medo, ansiedade, tristeza, não são falhas do seu caráter. São janelas da sua alma, gritando: olha para mim, me escuta, me entende. Mas sabe o que acontece quando você ignora essas emoções? Quando você empurra para dentro o que deveria ser acolhido com amor. Você não cura, você só acumula. E cedo ou tarde, esse acúmulo vira explosão ou implosão. Provérbios, capítulo 25, versículo 28, já dizia: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Contenção não é repressão, é sabedoria emocional. É saber a hora de respirar, pausar e ouvir.
Porque você não precisa se destruir para se expressar, nem precisa se anular para manter a paz. Existe um caminho do meio, um caminho de maturidade espiritual, onde você pode sentir sem se perder, onde você pode se expressar sem ferir, onde você pode acolher sua raiva sem ser dominado por ela. Esse caminho se chama domínio próprio, fruto do espírito, e a neurociência confirma. O cérebro, quando exposto à oração, ao silêncio e à respiração consciente, ativa regiões que promovem clareza, empatia e controle emocional. Ou seja, você pode treinar sua mente para reagir com paz. Você pode ensinar o seu corpo a não viver em estado de ameaça constante. Você pode aprender a reconhecer uma emoção e ainda assim escolher a sua resposta. Isso não é fraqueza. É força em forma de consciência. É fé em forma de equilíbrio. E é nesse lugar, entre o sentir e o decidir, que Deus te encontra. Com graça, com compaixão, com poder. A neurociência das emoções. Você sabia que o seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz? Ele foi projetado para te manter vivo. E para isso, ele desenvolveu mecanismos de defesa e proteção que agem antes mesmo da sua consciência perceber. Um desses mecanismos é a amígdala cerebral, uma pequena estrutura em forma de amêndoa localizada no centro do cérebro emocional. Ela é a responsável por ativar o modo alerta, medo, raiva, defesa, reação. Ou seja, quando você se sente ameaçado, emocionalmente, verbalmente ou até espiritualmente, é a amígdala que dispara o alarme. E o que acontece? Você reage. Antes de refletir, você ataca ou se fecha. Você foge ou explode. Não porque é fraco, mas porque está programado biologicamente para sobreviver. Mas aqui está o ponto mais lindo. Essa mesma estrutura pode ser reprogramada. A ciência chama isso de neuroplasticidade. A fé chama isso de renovação da mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a neurociência confirma. Cada vez que você para, cada vez que você respira, cada vez que você ora antes de reagir, ou confia em vez de explodir, você está escrevendo novos caminhos dentro do cérebro. Literalmente, você está dizendo para o seu corpo: não preciso me defender com raiva. Posso responder com sabedoria. Você está ensinando a sua mente: eu não preciso fugir com medo. Eu posso permanecer com fé. Esse processo transforma o cérebro de um campo de batalha em um templo espiritual. Um cérebro que não apenas pensa, mas escuta o espírito. Um cérebro que não apenas reage, mas discerne. Um cérebro que não apenas registra o trauma, mas se abre para a cura. E tudo começa no pequeno espaço entre o sentir e o responder. Porque você não precisa ser refém do seu passado. Você não precisa continuar reagindo como sempre reagiu. Porque dentro de você existe algo mais poderoso do que qualquer gatilho. A capacidade de escolher novamente. Cada vez que você sente raiva e respira. Cada vez que você sente medo e ora. Cada vez que você está prestes a explodir, mas silencia. Você está abrindo uma nova rota neural. Está construindo, passo a passo, um caminho de volta para a paz. Esse caminho passa pelo cérebro, mas termina no espírito. Porque a neurociência diz: o que se repete, se fortalece. E a Bíblia diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ou seja, a ciência e a fé estão de mãos dadas, dizendo: transforme a mente, e você transformará a sua vida. O cérebro aprende com repetição e se cura com presença. Você não precisa eliminar a emoção, precisa acolhê-la com consciência e mostrar ao cérebro que há outro caminho. Imagine sua mente como um jardim. Se você só rega o medo, ele floresce. Se você cultiva a paz, ela cresce. Quando você se entrega à presença, quando ora com intenção, quando respira com fé,
Você está ensinando ao cérebro que não está mais em guerra, está em paz. E Deus habita onde há paz, não onde há grito. A transformação não acontece no pico da emoção. Acontece no instante em que você pausa. Nesse pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta, você acessa um lugar onde o Espírito de Deus pode agir. Lá você não está mais reagindo, está escolhendo com clareza. E quando a clareza guia sua resposta, o passado perde força, o trauma perde voz, e o Espírito ganha espaço. Você não foi feito para viver aceso por dentro como um alarme de incêndio. Você foi criado para carregar a chama suave da sabedoria, uma chama que aquece, não queima, uma força que conduz, não destrói. A emoção mal resolvida se torna cativeiro. Toda emoção ignorada cava uma cela dentro da alma. Você já tentou calar uma dor e percebeu que ela gritou ainda mais alto por dentro. Já fingiu que estava tudo bem, quando, na verdade, algo dentro de você estava desmoronando em silêncio. Porque a verdade é essa: toda emoção ignorada se transforma em prisão. Uma prisão que não tem grades visíveis, mas mantém o coração encarcerado. A mágoa que não foi curada não desaparece. Ela fermenta. Ela se transforma em ressentimento e começa a contaminar até os seus melhores momentos. A raiva que você enterra não morre. Ela adormece e um dia explode do jeito mais descontrolado e destrutivo possível. O medo que você tenta esconder se infiltra nas suas escolhas e quando você percebe, está paralisado, vivendo abaixo do seu potencial, simplesmente por medo de sentir. Deus não quer que você esconda, Ele quer que você entregue. Deus não tem medo da sua dor. Ele não rejeita sua raiva, seu medo, sua tristeza. Ele quer que você leve tudo isso a Ele, com verdade. A Bíblia não diz, não sinta. Ela diz, iraí-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Isso significa que o problema não é sentir. O problema é carregar por tempo demais aquilo que deveria ser curado. Deus não te criou para ser uma bomba emocional prestes a explodir. Ele te criou para ser um templo vivo, onde até a dor é transformada em revelação. E o antídoto é a presença. Sim, o antídoto para a prisão emocional não é o controle, não é fingir que não sente, não é se culpar por ainda não estar curado. O antídoto é a presença. Quando você se torna presente para si mesmo, quando você para de correr, quando você respira com verdade e se permite sentir diante de Deus, a dor começa a se dissolver. A neurociência já provou. Sentir com consciência ativa áreas cerebrais ligadas à empatia, ao perdão, à compaixão. Ou seja, estar presente com o que dói é o início da cura. Emoção não é fraqueza, é um chamado à cura. Da próxima vez que algo te ferir, não fuja. Pare, sinta, entregue. Diga, Senhor, essa emoção está me sufocando, mas eu creio que, no teu amor, até ela pode ser transformada. Então, escute, respire, confie, porque quando você se torna honesto com sua emoção, você abre espaço para que Deus seja o seu terapeuta, o seu consolo, o seu mestre de cura interior. Silêncio, o caminho para dominar. Você quer dominar suas emoções? Então comece pelo silêncio. Sim, não é reagindo, não é explicando, não é tentando controlar tudo ao redor, é silenciando dentro. O silêncio é uma chave espiritual. Há um poder invisível no silêncio, um espaço onde as palavras se calam e a alma começa a escutar. A Bíblia já dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Este versículo não é um conselho poético, é um convite divino. É como se Deus dissesse: pare de correr, pare de tentar resolver tudo com a força do braço. Silencie e me perceba. A ciência comprova. No silêncio, o cérebro ativa regiões ligadas à introspecção, empatia,
espiritualidade e tomada de decisões conscientes. Ou seja, quando você se cala por dentro, você começa a escutar com o coração. É nesse estado que a mente sai do modo de defesa. E o Espírito Santo encontra espaço para reorganizar seu interior. No silêncio, o cortisol, hormônio do estresse, diminui. A clareza emocional aumenta. A fé se torna mais palpável. Não se trata de fugir da emoção. Silenciar não é reprimir. Não é fazer de conta que está tudo bem. Silenciar é observar com humildade. É olhar para dentro com coragem e permitir que o Espírito ilumine o que está escondido. É reconhecer o que você sente, sem julgamento, sem culpa, sem pressa. É dizer: Senhor, eu não estou bem, mas eu estou aqui e quero aprender a te ouvir, até mesmo no meio da minha confusão. O silêncio prepara o coração para o céu. O céu fala em sussurros e só escuta quem desacelera. Quando tudo parecer confuso, quando a emoção for forte demais, quando a reação parecer inevitável, pare, silencie, respire e lembre-se: no silêncio, Deus age. No silêncio, Ele cura. No silêncio, você deixa de tentar controlar e começa a confiar. Escolher a resposta, não o impulso. Nem sempre você tem poder sobre o que sente. Às vezes, a raiva vem sem aviso. A insegurança aparece como uma sombra. A ansiedade aperta o peito antes mesmo de você entender o motivo. Mas existe algo que sempre está nas suas mãos. Você tem poder sobre como reage. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher responder com respeito. Você pode se sentir inseguro e ainda assim manter a postura firme, lembrando quem te sustenta. Você pode se sentir abalado, mas continuar de pé, com os olhos voltados para o alto. Dominar as emoções não é parar de sentir. É aprender a escolher o que fazer com o que sente. A neurociência confirma isso. Toda emoção gera uma resposta automática no cérebro. Mas entre o estímulo e a reação, existe um espaço. E é nesse espaço que mora o livre-arbítrio, que mora a fé, que mora o Espírito Santo. Maturidade espiritual não é frieza, não é virar pedra, não é fingir que não sente. Maturidade espiritual é consciência, é ter clareza o suficiente para não se afogar nas ondas da emoção. É saber que nem toda dor precisa ser devolvida e que nem todo medo merece sua resposta. O Espírito Santo é o conselheiro fiel. Ele é aquele que, quando o impulso vem, sussurra ao seu coração. Você não precisa reagir com dor. Pode responder com paz. Ele te lembra que você tem escolha, você tem domínio, você tem presença. E o maior poder não está em vencer os outros, está em vencer a si mesmo. Está em ser guiado não pela emoção do momento, mas pela verdade eterna que habita em você. Dominar suas emoções não é se anular, é permitir que o Espírito de Deus assuma o volante e conduza cada passo, com consciência, fé e amor. Hoje, você entendeu que emoção é a linguagem da alma, e não algo para ser ignorado. O cérebro é moldável pela fé, e pode se tornar instrumento de Deus. Deus não te chamou para reprimir o que sente, mas para dominar com sabedoria. O silêncio não é vazio, é solo fértil onde a voz divina floresce. Comente aqui abaixo. Hoje eu escolho responder com consciência. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência. Aqui, sua alma encontra abrigo. Sua mente aprende a descansar em Deus. E suas emoções deixam de ser uma prisão, para se tornarem um caminho de transformação e fé. Ative o sininho para receber novos vídeos toda semana. Porque cada palavra aqui é escrita com oração. E cada conteúdo é um lembrete. Você não é refém do que sente. Você é templo do Espírito Santo. E onde o Espírito habita, há domínio, paz e liberdade. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda.
o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.